Na sua opinião, qual a cena mais bizarra? Alguém usando luvas de boxe jogar xadrez ou um elefante numa loja de cristais? Pode-se usar até mesmo dessa analogia ou dessa imagem para revelar como é o enfrentamento naquela parte não visível dentro do campo político e dentro também nessa interface tão necessária para o Brasil com o segmento militar. Nos últimos dias, algo como 15, 20 dias, cresceu muito o respaldo ao nome do general Braga Neto para ser o vice do Bolsonaro, sendo que o Mourão já estaria, ou já está, devidamente acomodado como pré-candidato ao Senado lá no Rio Grande do Sul pelo Republicanos ou alguma outra sigla. No entanto, a simples indicação do Braga Neto para vice do Bolsonaro, ou antes mesmo, a sua cogitação para tal cargo, mexe de tal forma e de tal sorte com todo o segmento da área militar que as pessoas muitas vezes não conseguem entender a dimensão disso. Chamando Braga Neto para seu vice, Bolsonaro primeiro dá um susto muito grande no STF. Segundo lugar, o Bolsonaro dá um recado muito claro para todo o estamento, lembrando que Braga Neto comandou a intervenção militar na segurança pública lá no Rio de Janeiro, no governo do Michel Temer. Portanto, é um homem que sabe usar, aplicar a questão da lei, da ordem e dos limites de sua implementação, e você pode entender do jeito que você quiser, sem teoria da conspiração. Mas, em um outro fronte, a estratégia de puxar o Braga Neto busca esvaziar uma tentativa de criar um confronto, ou um conflito, ou uma área de atrito do Bolsonaro com a tropa. E esse conflito, não apenas no Exército, mas na Marinha e na Aeronáutica, poderia acontecer, por exemplo, com a ida do general Ramos para ser o ministro da Defesa. Ninguém nas tropas suporta, aguenta ou tolera o Ramos, a despeito da hierarquia militar. Ramos não é uma pessoa benquista na tropa, por suas vinculações, por seus passados e principalmente por uma série de posicionamentos que ele veio assumindo ao longo do tempo. Ciente desse papel, Ramos recolheu a sua tropa, que inclusive é composta por muitos melancias, alguns com bastante espaço na mídia, e sabendo que dificilmente conseguirá realizar o seu desejo de ser ministro da Defesa, hoje luta muito mais para se manter naquela turma que opera, que atua e que despacha no Palácio do Planalto. Assim, dentro desse xadrez que o Bolsonaro consegue realizar uma sintonia fina, escutando, entendendo, compreendendo e principalmente granjeando cada vez mais o respeito da tropa, a ida do Braga Neto fará com que uma série de movimentações militares aconteçam, fortalecendo basicamente a autoridade do Bolsonaro. E aí sim a esquerda tem medo. E aí sim, o próprio Barroso, que já disse um dia que não tinha como uma tropa respeitar um capitão. Tadinho do Barroso. O Barroso precisa urgentemente voltar a estar nas mãos do João de Deus, porque parece que a ausência do João de Deus na sua vida afetou a sua capacidade cognitiva. Hoje, o comandante em chefe do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, não é um capitão, é o presidente da República, que foi capitão, mas é o presidente da República. Isso parece que o Barroso, o PT e muitos ministros do TSE e mesmo do STF não conseguem compreender e nem aceitar. No xadrez
dessa movimentação do Bolsonaro, que é feita de uma forma, muitos veem o Bolsonaro usando luvas de boxe, mas na verdade o Bolsonaro está movendo as pedras com pinça. Então tire aquela imagem de alguém usando luvas de boxe para jogar xadrez e coloque em seu lugar o Bolsonaro usando uma pinça. Ele vai lá, pinça a peça e coloca no lugar estratégico para neutralizar as forças que também se organizam. Não pensem vocês, não pensemos nós, que a Ratatouille não se organiza e não tem interlocução com militares. Está cheio de militar melancia e abacate podre. Alguns, inclusive, ainda no alto comando e outros na reserva, sempre dispostos a dar pitaco e opiniões na mídia. Então agora observemos o seguinte: a ida do Braga Neto para vice do Bolsonaro, ou, na pior das hipóteses, para ser candidato ao Senado, quem sabe por Minas, quem sabe pelo Rio, porque o Braga Neto é mineiro. Então, nessa jogada, há uma movimentação toda interessante a ser observada. Por quê? Porque com a ida do Braga Neto para vice ou para o Senado, quem deve assumir o Ministério da Defesa é o atual comandante do Exército, General Paulo Sérgio Oliveira, que conseguiu não apenas conquistar a confiança do Bolsonaro, mas conquistar o respeito imediato de toda a tropa. Essa figura, esse general Paulo Sérgio, ele conseguiu de tal forma neutralizar os melancias e os abacates, que nem mesmo os melancias e os abacates estão tendo coragem, ousadia ou petulância de atacá-lo, algo que eles gostam tanto de fazer. Com a ida do Paulo Sérgio, do general Paulo Sérgio, para o Ministério da Defesa, a tudo indica que o general Marco Antônio Freire Gomes se transforme em comandante do Exército. Com essas movimentações, Bolsonaro não apenas consolida, mas coloca de uma forma tão decisiva o seu modo de pensar, o seu modo de ver, entender e defender o Brasil na cúpula do Ministério, tanto do Exército, como da Marinha, como da Aeronáutica, pessoas da sua confiança. E é importante que a gente entenda, porque nós teremos aqui pela frente uma série de confrontos. E aí nós começaremos a entender a razão pela qual um certo general não quis assumir um cargo muito valioso dentro do TSE. Alegou problemas familiares, mas na verdade ele recebeu um recado muito claro que o Exército, guardião da Constituição e do povo brasileiro, não aceitaria nenhum tipo de mutreta, não aceitaria e nem aceitará nenhum tipo de mutreta ou nenhum tipo de escambo para fraudar as eleições de outubro. O quadro começa a se desenhar, o quadro começa a ficar cada vez mais claro. Os melancias e os abacates vão sendo postos de lado. E o Brasil agradece. O nome do Braga Neto agrada a você como vice do Bolsonaro? Comente aqui embaixo, enquanto eu vou pedindo para você compartilhar o nosso vídeo em suas redes sociais. Se for possível, seria muito importante que você compartilhasse, participasse dos mecanismos de manutenção e de subsistência do canal, que também estão no descritivo do vídeo. E antes de encerrar, quero lembrar a vocês que no sábado, ao meio-dia, nós estaremos fazendo uma live com a deputada Janaína Pascoal, a de São Paulo, pré-candidata ao Senado. Participe, será ao meio-dia aqui no canal de Brasília. Ajude-nos a fortalecer a comunicação conservadora. Sou Alfredo Bessoff, jornalista.
Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.